E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito legal que foi jogada entre o Magnus Carlsen e o Alireza Firouzja. Nessa partida, o Magnus faz um esqueminha de abertura de fianqueto duplo. Esses esqueminhas, eles são extremamente difíceis de enfrentar caso você não tenha muita noção do que você está fazendo. Então, eu trouxe esse vídeo porque o Firouzja domina completamente a partida no momento que o Magnus fianqueta o segundo bispo. Então é muito instrutiva para você que não gosta de jogar contra esses sisteminhas de abertura e quer saber quais os planos corretos para jogar contra isso. Então, bora lá. O Magnus abre com B3 e o Firouzja joga E5, que é a abordagem mais clássica. Caso o adversário não ocupe o centro do tabuleiro, nós vamos fazê-lo para tirar a liberdade de desenvolvimento do Magnus. Agora, com o peão em E5, ele não pode simplesmente sair desenvolvendo as peças sem cuidado, porque o peão pode avançar, chutar as peças dele, né, tira espaço e assim em diante. Então, o Magnus joga bispo em B2 tentando se livrar do peão. Firouzja apenas apoia o peão com D6, que não é a abordagem mais comum. O mais comum aqui seria jogar cavalo em C6, mas é muito sólido, né? Você mantém uma cadeia de peões centrais e agora esse bispo tem pouquíssima força de longo prazo. Então o Magnus vai logo para a medida drástica, ele joga D4. Ele está rompendo o centro do tabuleiro, abrindo mão de um tempo na abertura, porque se você escolher capturar esse peão, ele vai perder tempo de uma maneira ou de outra, veja só. Se você tomar, quer ele tome de dama, quer ele tome de bispo, né? Depois de cavalo em C6, ele vai ter que mover a peça e ele perdeu um tempo, mas em troca ele deu bastante vida ao bispo de casas escuras. Então, ao invés de capturar e ganhar esse tempo e levar o jogo para algo que o Magnus gostaria de jogar, o Alireza joga o lance que melhor performa nessa posição, que é o lance cavalo em D7, apenas apoiando o seu peão central. Se o Magnus quiser romper o centro agora capturando, o Alireza vai simplesmente tomar de peão. E tá aí a razão pela qual ele jogou cavalo em D7 e não em C6, né? Se você joga cavalo em C6, depois de peão toma, o jogador de pretas vai perder o seu roque. Veja só, se você tomar de peão, a gente tem dama por D8, você tem que tomar de rei, ou o peão cai, ou se não, a gente tem, por exemplo, aqui, você toma de cavalo, ele toma de bispo, e no final das contas você perde o roque. De qualquer forma, apesar de que esse final não seria tão ruim para as pretas de uma maneira ou de outra, mas enfim, tá justificada a escolha do cavalo D7 ao invés do cavalo C6, né? O Magnus segue desenvolvendo então, certo? Já que essa troca apenas deixaria o Firouzja com o peão no meio do tabuleiro, ele joga cavalo em C3, preparando para o que ele provavelmente quer fazer, que é o roque grande, e o Firouzja também desenvolve com o cavalo em F6. Temos E4 por parte do Magnus, levando uma abordagem mais clássica, tentando controlar um pouco do centro, e o Firouzja joga C6, que é um lance curioso, mas é para preparar a saída da dama, né? Esse C6 é para poder jogar dama em A5. E aqui você já vai ver o problema do fianqueto. Quando o fianqueto é efetuado, né, para qualquer um dos lados, algumas casas são enfraquecidas. Você vê que a casa de C3 está fraca, a casa que o cavalo está. Nenhum peão pode proteger o cavalo, apenas peças podem protegê-lo. E a casa de A3 também está enfraquecida. Então a gente diz que na ala da dama tem fraqueza nas casas escuras. Você vai ver que essa diagonal vai ser o ponto de muito jogo por parte das pretas, né? Então, você fianquetar não tem problema. Óbvio que fazer o fianqueto tem pontos muito fortes, mas sempre tem um ponto negativo também, que é o ponto do contra-jogo que você tem que ficar de olho. Então esse C6 é para jogar dama em A5, que vai vir com muita força, e você vai ver o quanto esse lance vai ser forte. O Magnus joga cavalo em F3, Firouzja joga bispo em E7, preparando para poder fazer o roque, e o Magnus joga A4, pegando espaço na ala da dama, que é um lance bem de computador, mas, novamente, não ajuda aquela questão das casas fracas. Esse lance enfraquece ainda mais essa diagonal, porque o peão não volta, né? Ele não pode mais vir para a casa de A3, né? Aqui na casa de A4 ele pega bastante espaço, mas 3 peões em casas claras significa fraqueza nas casas escuras. O Firouzja vai em frente e faz o roque, né? Tá jogando muito bem. E nessa posição, o que o Magnus deveria ter feito é antecipado que essa diagonal se tornaria um problema. Então ele tem que antecipar a ideia do Firouzja de pressionar o peão de E4 com dama em A5. Ele tem que jogar bispo em D3. No entanto, o que o Magnus faz é G3. Ele tá fazendo um esquema de fianqueto duplo e imediatamente o jogador de pretas está com uma posição superior. Muito raramente o fianqueto duplo vai ser bom, porque demora demais para você desenvolver. Os dois bispos você vai gastar 2 lances para desenvolver, então o seu rei fica por muito tempo no centro do tabuleiro e tem toda a questão de enfraquecer casas. Então agora, ó, essa diagonal também tá fraca, porque o fianqueto do bispo de casas claras foi feito. Então, brancas têm problemas posicionais dos dois lados do tabuleiro e tem um problema muito grave do rei estar no centro. Então o Firouzja vai atacar, ele joga
dama em A5, ameaçando vencer o peão da casa de E4. O Magnus tem que lidar com a ameaça do peão estar caindo de alguma forma e não parece ter nenhuma maneira óbvia de fazer isso, né? Se você joga, por exemplo, bispo em D3, beleza, você lida com a ameaça em cima do peão, mas você ainda não lidou muito bem com essa cravada no cavalo e o jogador de pretas pode visar tentar pressionar de qualquer forma, mas o mais importante, né, quando você monta a estrutura do fianqueto, é muito ruim você jogar com o bispo fora dele, porque agora essa diagonal pode se tornar um problema rápido demais se esse cavalo não estiver defendido, né? Na prática, o que o Magnus faz é atrasar um pouco ainda o desenvolvimento e o Roque jogar dama em D2, lidando com a cravada e preparando uma ideia de Roque grande. No entanto, apesar dele lidar com a cravada de dama em cima do rei, ele tá agora permitindo o Alireza a pressionar com uma cravada de bispo na casa de B4. Então o Alireza joga da maneira mais precisa. Aqui as brancas estão perdendo se e somente se o Firouz encontrar uma sequência muito precisa de lances e ele o faz. Tudo começa com E por D4. E esse lance é extremamente forte porque rompe o centro do tabuleiro, desloca esse cavalo e prepara a nossa próxima ruptura, já com uma ameaça de torre em 8 cheque, que é a ruptura D5, que é extremamente problemática para o jogador de brancas, né? Quando vem esse D5, a principal ameaça das pretas é bispo em B4 pressionando o cavalo e depois cavalo por E4 ganhando uma peça, colocando pressão na peça que está cravada. Qual que é o grave problema dessa posição? Não tem como defender tudo, é muita coisa para o jogador de brancas lidar. Se as brancas capturam aqui o centro, vai vir bispo em B4 de qualquer forma. Seu rei está no centro, a gente está ameaçando torre em 8 cheque, estamos ameaçando cavalo em E4, ganhando uma peça diretamente porque ataca a dama, ataca o cavalo. Se você joga algum lance para simplesmente tentar defender o peão de E4, bispo em B4 vai vir de qualquer jeito. Então o Magnus lida com o que dá para ele lidar, ele vai lá e faz roque grande, tira o rei do centro, né? E é isso. Só que a pressão ao longo dessa diagonal não acaba, vem bispo em B4 por parte do Firouzja e pretas estão ganhando porque existe uma ameaça quase imparável de cavalo em E4. Cavalo em E4 é devastador. Vamos dizer que o jogador de brancas jogue, sei lá, peão por peão. Vai vir cavalo em E4 de qualquer forma, que é melhor por sinal do que simplesmente capturar um peão que coloca a pressão na peça cravada, mas dá tempo das brancas defenderem a cravada voltando o cavalo, por exemplo. Cavalo em E4 vem com tempo na dama. Então, na prática, ou você perde a dama, né, entrega a dama e, enfim, entrega ela por duas peças menores, né, tira esse cavalo daqui. Na verdade cavalo toma cavalo é melhor do que tirar o cavalo daqui, né, cavalo toma cavalo, você pega uma peça, deixa eu tomar de bispo, pega uma outra peça e argumenta que você tem material suficiente pela dama, na realidade você não tem, ou você move a dama do ataque do cavalo e perde uma peça limpa, que é pior, na minha opinião. Cavalo por C3 e pretas estão simplesmente com uma peça a mais. Nesse nível de jogo, um peão a mais é suficiente para ganhar. Um cavalo limpo eu tenho certeza que o Firouzja consegue se virar, né? Mas, na prática, o que o Magnus faz é lidar com a ameaça de cavalo em E4. Ele joga F3. Peão vai ser salvo? Não, vai ser perdido. Ele está ameaçado duas vezes, está defendido apenas pelo peão de F. Lembre-se que o cavalo está cravado, então ele não defende. Mas, quando o Firouzja tomar esse peão, não dá para tomar de cavalo, né? Então, o peão de F3 faz alguma coisa. Então o Magnus aceita que ele vai perder um peão no centro, nós temos D por E4 e agora ele tira a dama na cravada, ainda defendendo o cavalo e deixa o Firouzja trocar esse peão, efetivamente assegurando que ele tá com um peão a mais, e aí a gente tem cavalo para F3, mas nessa dança não é só um peão que o Firouzja ganhou, a posição do Magnus está tremendamente enfraquecida. Essa diagonal segue estando fraca, essa diagonal segue estando fraca, o rei não está perfeitamente seguro, enquanto pretas têm um total de 0 problemas na posição até então. Então o Firouzja, na minha opinião, está dando uma aula, né? E ele segue dando essa aula. Primeiro, torre em 8, controle central, ataca a dama, coloca a torre na coluna aberta. Até agora brancas não finalizaram o desenvolvimento, né? Até agora esse bispo não encontra por onde jogar. E o jogador de branca joga a dama em D4, porque a dama tem que permanecer defendendo o cavalo que está atacado duas vezes. Talvez, né, exista aqui uma ativação de dama e bispo para lançar algum tipo de ataque. O Firouzja joga cavalo em B6, o objetivo do lance é só sair da frente do bispo mesmo, né? Através dessa casa, quem sabe o cavalo no futuro se ative centralmente, mas é liberar uma ideia de bispo em G4, talvez. E o Magnus, joga cavalo em A2, ameaçando esse bispo, né? Então o bispo agora está ameaçado duas vezes e a dama e o bispo estão ativos. O Magnus, o Firouzja, eu tô trocando quem que tá jogando de pretas e quem que tá de brancas. Mas ó, Firouzja tem que tirar o bispo daqui, então bispo em C5 e aqui o Magnus joga dama em H4. Essa daqui é uma posição crítica.
Essa daqui é uma posição crítica, é aqui que eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar o lance que vence para o jogador de pretas, porque não tá nada fácil. As brancas estão ameaçando uma série de coisas, então duas ameaças principais. Primeira ameaça, né, é o B4 que diretamente dá um duplo e ganha uma peça. Ó, a casa de B4 está defendida por cavalo, está defendida por dama, então se B4 você simplesmente vai perder uma peça, apesar de que esse rei fica bem exposto no processo. Segunda ameaça do jogador de brancas é bispo toma cavalo, que é relativamente grave porque vai expor pra caramba o seu rei. Então é muito fácil você jogar um lance super passivo, tipo bispo em E7, você ainda vai estar melhor, mas o jogador de brancas vai começar a jogar agressivamente, então ele joga bispo em D3, por exemplo, e agora as brancas têm uma ameaça de bispo toma cavalo seguido por dama por H7, checkmate. Tá vendo? A ideia, né? O cavalo tá defendendo a casa de H7, agora ela tá atacada duas vezes, isso te coloca na defensiva, você tem que jogar H6, H5, e brancas vão poder colocar as peças para jogar, né? Brancas não estão somente defendendo nessa linha. Mas o Firouzja joga de maneira extremamente impressionante, lidando com a outra fraqueza na posição do Magnus, lidando com as duas ameaças e gerando nenhum contra-jogo para o seu oponente. Para aqueles de vocês que já pausaram, já deram like no vídeo e já encontraram o lance impressionante do Firouzja aqui, bispo em G4, meus parabéns. A ideia desse lance é que tá lidando com a ameaça de B4, porque a dama não defende mais isso. E tá lidando com a ameaça de bispo toma cavalo expondo o nosso rei, porque ao invés da gente tomar de volta, a gente vai simplesmente capturar o cavalo dele no processo. Então, o que tivemos foi bispo por cavalo por parte do Magnus, bispo por cavalo por parte do Firouzja, assegurando uma vitória de material, porque tá caindo agora uma das torres inteiras, né? O Magnus aceita que vai perder a qualidade, né? Então ele joga bispo em C3, tirando o seu bispo do perigo, o bispo tava caindo aqui, com aquele tempinho na dama, e o Firouzja joga a linha que eu tenho certeza que ele calculou antes de jogar bispo em G4, e eu tenho certeza que foi isso que o Magnus deve ter deixado passar, bispo em E3, esse lance é muito importante, ele tem que sair da ameaça do B4, né, também a dama ficar presa com cheque para poder ter onde colocar a dama. A gente tem rei em B2 e agora dama em H5 ofertando uma troca de damas. E se você pensa que se o Magnus aceita essa troca, ele vai deixar de perder a qualidade, você está enganado. Então, por exemplo, dama por H5, a gente tem bispo por H5, e agora vamos dizer que você é o Magnus e você tira essa torre daqui. Você joga, por exemplo, o lance, não sei, é torre em D3, né? Vai vir aqui agora bispo em F3 e a sua torre está presa de qualquer jeito. Então, o jogador de brancas vai perder a qualidade independente. Então, o Magnus nem tenta, né, tirar a torre do ataque. Ele apenas desenvolve o bispo para a casa de D3, aceitando que bispo por D1 vai vir, porque ele já sabe muito bem que não dá para evitar essa perda de material. Então, a gente tem bispo por D1 por parte do Alireza, torre por D1 por parte do Magnus, cavalo em D5, finalmente colocando o cavalo para jogar, bispo em E1 por parte do Magnus, e agora basicamente os dois jogam alguns poucos lances, mas nesse ponto o Magnus já estava com tipo 5 segundos no relógio, então eles estão jogando assim basicamente no incremento, né? A gente tem bispo cheque, C3, bispo em F6, B4 por parte do Magnus tentando gerar contra-jogo por aqui, né? E torre D8, rei B3, cavalo em E3 ameaçando a torre. É tempo apenas do Magnus tirar a torre do ataque, torre D2 e caiu a seta. A partir daqui o Magnus perde por tempo, mas ele certamente ia perder no tabuleiro também. A partida acaba e o Firouzja demonstra de maneira espetacular as fraquezas posicionais que são geradas com o fianqueto e como você pode explorá-las. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana para você, eu espero que você tenha aprendido algo de novo. Um abraço e até a próxima!